Okay, take your book, page 62. Let's analyze this test. It always happens. If you were in a check-in queue and you changed another queue which is moving more quickly, what will happen? Let's analyze the word queue. Okay? Queue means fila. Let's see the pronunciation. The British one. Queue. The American one. Queue. British. Queue. American. Queue. Queue. Definition: a line of people, cars, etc. waiting for something or to do something. A fila. Right? Back to the test. Let's analyze it. The queue you were before will suddenly start moving fast. What will happen? So let's analyze this test based on our grammar first conditional. If you take your umbrella, if na condição de você pegar a sua sombrinha. If, always together, you have to have the verb in the simple present. If, simple present. So, na condição de, if you take your umbrella because you think it's going to rain later, it won't rain, of course. It won't rain. Então, ele está falando aqui que na condição de você pegar a sua sombrinha quando você acha que vai chover, o que vai acontecer? Não vai chover, claro, não vai chover. Então, ele está dizendo que na condição de você pegar a sombrinha, não vai chover. É uma condição real que aconteça? Sim, é real. Pode acontecer. Há possibilidade de acontecer. Another one. It will only rain if you forget to take your umbrella. It will, aqui ele colocou o contrário, tá? Não tem problema. E você pode começar com if ou pode começar com will, não tem problema. It will rain. Will, junto com o will, você tem que ter o verbo na forma infinitiva. If you forget to take your umbrella. Isso vai apenas chover se você esquecer a sua sombrinha. Real possibilidade de que chova, it will rain, na condição de if you forget to take your umbrella. These are examples of Murphy's Law. Murphy, a lei de Murphy, okay, which says, if there is something that you can go wrong, it will go wrong. If is, if, condição, is simple present. Something that can go wrong, it will go wrong. It will go. Will plus verb, infinitive. Murphy's Law takes its name from Captain Edward Murphy, an American aerospace engineer from the 1940s. He has tried to improve safety for pilots flying military planes. Not surprisingly, he got a reputation for always thinking of the worst thing that could happen in every situation. Here are some more examples of Murphy's Law. Então, qual era a função do Murphy? Sempre pensar o que poderia dar errado. Então, e se o paraquedas não abrir? Vamos ter um plano para salvar o piloto. E se o avião perder a gasolina? Vamos pensar na condição de se salvar, de um plano B. Ok? Então, isso que originou. What I have to do as homework? Here, air travel. Na situação, if you get to the airport early, nosso the get that you learned some minutes ago. If you get, na condição de, again, if, get, present simple. If you get to the airport early, If you want to sleep, if, present simple, on sleep on the airplane, and have other examples. What you have to do? You have to link this situation with this possibility.
A, B, C, D. Your flight will be delayed. Seu voo vai atrasar. Então, qual que você pode ligar aqui? What can you do? So let's do the first one together. If you get to the airport early, se você chegar no aeroporto cedo, na condição de, what could happen? Your flight will be delayed. Will be. Will é a real possibilidade ou a possibilidade que aconteça, a consequência que aconteça. Will e o verbo no infinitivo be. Let's translate it. If you get to the airport early, se você chegar no aeroporto bem cedo, o que vai acontecer? Your flight will be delayed. Seu voo vai atrasar. So you have to do the same with the others. If you want to sleep on the plane, se você quiser dormir no avião, what will happen? Let's see the possibilities you have here. You will spill wine or coffee. O spill é derramar, okay? You will spill wine or coffee on it. You will find a parking space right in front of it. All the traffic lights will be red, okay? So you have to think about it, and next class we are going to correct. It's an easy exercise and very good, okay? Great. Let's analyze our page 63, vocabulary and speaking. Page 63. Circle the right verb, then ask and answer with a partner. Okay, there is no partner. Let's move on. Who do you look like in your family? First of all, you can go to page 160 and analyze the confusing verbs. What is confusing verbs? São verbos que podem te confundir, você não sabe quando usar. Parecem que eles têm o mesmo significado, mas não tem. There are someone that you already know, and the others you don't know. So I think the first one, who do you look or look like? Let's analyze the first one. Look is the verb olhar. I can say, I look at you, olho para você. Look that dog, olhe para aquele cachorro. Is the verb. I look at you. Okay, so sometimes during our class, I say, guys, look at me, olhe para mim. Another meaning is, you look tired, you look sad. Você aparenta. Ou you look tired, você parece cansado. You look sad, você parece triste. Physical sensation, physical appearance. Look like. You look like your sister. Você se parece. Aqui é a aparência física. Aqui, you look tired, o seu semblante você parece cansado. Look like é a aparência física mesmo. Twins, look the girls, twins. So that's the difference. In this situation, who do you look in your family or who do you look like in your family? Look like, com quem você se parece. In your family. Who do you like é quem você olha. No, it doesn't make sense. How many classes have you missed or lost this year? This one you have already discussed about it. Miss is something que você perde e não pode encontrar novamente. Lose. Lost, ok? Presente e passado. Alguma coisa que você perdeu e você pode encontrar. In this situation, miss it. Porque você perdeu as aulas e você não vai poder mais encontrá-las. Remember, we used an example. I missed the bus.
Aquele ônibus, o I-05, das 2h47, você não vai mais encontrá-lo. You can say, oh, I lost my pencil. Eu perdi meu lápis. Você pode encontrar o mesmo lápis em alguns instantes. The third one you don't know. Let's discuss. Bring and take. If you want to read a good book, I will bring one next class. Olha que teacher sensacional, que temos aqui um first conditional. If you want, na condição que você quiser ler um livro, I will bring one next class. Eu vou trazê-lo na próxima aula. If you want to read a good book, I will bring one. Bring, trazer. Did you, oh, I forgot the letter O. Did you bring my gift? Você trouxe meu presente. Have you finished the book? Yes. I will take, yes. Oh, I will take it to my sister. Have you finished the book? Oh, yes. I will take it to my sister. Take, levar. Vou levar para minha irmã. Do you want to take this cake home? Você quer levar esse bolo para casa? So that's the difference. Bring, trazer, take, levar. Back to our exercise. So what gadget do you always take, leva, with you when you go on holidays? Gadgets is like equipamentos. Do you think sports people win, earn too much money? You have already learned win in a competition, earn quando you work and you earn salary. So in this case, earn. Se você trabalhou, você vai ganhar. What is the best way to know or meet friends? Meet, conhecer as pessoas. Não é saber, é conhecer. Is it something okay to say or to tell a lie? Is it something okay to say or to tell a lie? Say, dizer, tell, contar. This one you have already learned it. If if you have questions about any meaning considering this exercise, please write or let me know next class and you can correct it. Guys, that's enough for today. You were facing a new situation, so I ask you to wait for a new class in the near future. Então, eu peço que vocês tenham calma, paciência. Nós vamos nos adaptar. A melhor maneira de vocês conseguirem absorver a matéria de uma maneira mais leve, mais eficiente. Okay? Thank you so much. See you next class.